Paz do Senhor, meus queridos irmãos, que Deus abençoe o seu dia. Não sei que hora você estará vendo este vídeo, mas peço a Deus que Ele lhe abençoe, lhe dando a compreensão, o entendimento da palavra de Deus. Peço a você também que deixe o seu like, se inscreva em nosso canal, nos ajuda a divulgar esse trabalho que não tem fins lucrativos. O único propósito é divulgar a palavra de Deus. Quero, nesta oportunidade, meus amados, trazer uma reflexão no capítulo de número 9 do livro de Mateus, versículo 14, 15, 16 e 17, aonde os discípulos de Jesus questionam, Eles questionam, os discípulos de João, eles questionam Jesus a respeito dos discípulos dele não jejuarem. E isso porque eles jejuavam e também os fariseus, E Jesus responde: enquanto eu estou com eles, não há necessidade, mas quando eu não estiver, então jejuarão, Jesus respondeu dessa forma porque era ele o noivo. E desde então, a igreja do Senhor Jesus Cristo tem usado essa ferramenta que Deus concedeu à igreja para fortalecimento da fé e para aproximação mais de Deus. Muitos servos de Deus, meus irmãos, mencionados na Bíblia, eles jejuaram. Nós observamos o caso de Moisés, que esteve com o Senhor, capítulo 34, versículo 38, ele esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu, não bebeu água e escreveu nas tábuas as palavras do concerto, os 10 mandamentos, A Bíblia também fala que Ana jejuou quando queria ter um filho e pediu a Deus, Lá em 1 Samuel, capítulo de número 1, versículo 7 de 1 Samuel, diz assim: assim fazia ele de ano em ano, quando ele subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Ana era muitas vezes irritada pela a outra mulher de Elcana, que a irritava porque ela não tinha filho, e ela jejuou e orou a Deus, e Deus abriu a sua madre. Davi também jejuou em diversas ocasiões. Toda a nação de Israel jejuava no dia da expiação, Então, é bíblico o jejum individual, e também é bíblico o jejum coletivo, Nós temos o caso também daquela cidade de Nínive, que Jonas apregoou a destruição. Em 40 dias Deus destruiria aquela cidade, e eles apregoaram o rei, a mensagem chegou ao rei, e eles apregoaram um jejum, e nesse jejum Deus perdoou aquela cidade e não a destruiu, Então, Jesus também, antes de iniciar o seu ministério, a Bíblia diz lá no capítulo 4, versículo 2, que ele também jejuou, E esteve 40 dias e 40 noites no deserto, antes da tentação. João Batista também ensinou seus discípulos a jejuarem com frequências, Marcos, capítulo de número 2, versículo 18. Então, meus irmãos, aqui nós observamos que muitos homens de Deus jejuaram. Paulo, Cornélio,
e muitas pessoas usaram essa ferramenta, porque essa ferramenta é muito importante na vida do crente, né? Os cristãos da igreja primitiva, eles jejuavam, né, às quarta e às sexta-feira, né? Os grandes homens de Deus da história da igreja jejuaram. Martinho Lutero, Calvino, João Kenox, Jonathan Edwards, Carlos Finney e muitos outros homens de Deus que foram canais de Deus na obra de Deus e eram homens do jejum e da oração, né? Então, é importante nós sabermos sobre o jejum, né? No Novo Testamento, a palavra jejum, no grego, é nesteia, que significa abnegação. O jejum não é uma exigência, nenhuma ordenação da igreja, meus irmãos. É importante que nós saibamos isso. E que precisa ser seguida. Isso é algo que nós decidimos nos abnegar para agradar a Deus, para sacrificar a nossa carne e assim podermos sermos mais usados, termos a nossa carne mais sacrificada, darmos lugar mais ao Espírito de Deus, para que assim possamos ser usados por Ele. É tanto que há uma passagem bíblica onde Jesus chegou, estavam os discípulos, né, tentando expulsar um demônio e não conseguiam. E Jesus expulsou e os discípulos não entenderam por que eles não conseguiram expulsar. E Jesus explicou para eles que a casta que só sai com jejum e oração. Então, jejuar, meus irmãos, é uma disciplina que fortalece, né, a nossa alma, o nosso espírito. É uma ferramenta que fornece resposta à nossa oração. Jejuar é abster-se, né, de alimento, da refeição que costumamos fazer. Jejuar é ficar sem ingerir alimentos sólidos ou líquidos voluntariamente, certo? Não podemos chamar de jejum alguma dieta que estamos fazendo. Quando vamos jejuar, temos de ter esse propósito com uma objetividade. Então, quando você for jejuar, você procura ter um propósito para o seu jejum, né? O jejum é o meio escolhido por Deus para intensificar e fortalecer a oração, tá certo, meu querido? Minha querida, o jejum, ele disciplina o corpo, certo? Tornando um instrumento útil para Deus. O jejum nos traz a luz de Deus para tomarmos grandes decisões. Muitas vezes você está numa situação onde você precisa decidir algo, você precisa então orar, jejuar e pedir a Deus a direção, tá certo? Então é importante o jejum, né? Porque o jejum, ele fortalece o nosso espírito, diminuindo a influência que a carne exerce sobre nós. O jejum torna mais eficaz nossa intercessão em períodos de grande aflição. Quanto mais jejuamos, mais obedecemos a Deus, tá certo? Quando jejuamos para Deus enxergar, né, nos fazer enxergar o problema através dos olhos de Deus, tá certo? O jejum traz tanto benefício físico também quanto espiritual, né? Nós sabemos que toxinas do nosso organismo são eliminadas durante o jejum. Então faz bem à alma e também ao espírito, né? A alma do jejum é o sacrifício, tá certo? Durante o jejum, você paga um preço, abrindo mão de necessidades da vida, bem como de iguarias. Quando jejuamos, estamos fazendo um sacrifício de abnegação a Deus. Qual é a finalidade do jejum, meus queridos? A finalidade do jejum é disciplinar a alma, né?
Lá no capítulo de número 69, versículo de número 10, a palavra do Senhor nos diz assim: chorei e castiguei com jejum a minha alma, mas até isto se me tornou em afrontas, né? Segundo, humilhar a alma, né? No Salmo 35, versículo 13, a palavra do Senhor diz: mas quanto a mim, quando eu estava enfermo, a minha veste era pano de saco, humilhava a minha alma com o jejum, e a minha oração voltava para o meu seio, né? Então, jejuar é buscar o socorro de Deus, certo? Em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 3 e 4, diz: então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em toda Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor, também de toda a cidade de Judá vieram para buscarem ao Senhor. Então, quando você está aflito, está passando por uma situação de afronta, de perseguição, você pode jejuar e pedir a Deus o socorro dele na sua causa, tá certo? Quarto, jejuar também pode ser uma ferramenta também usada para se preparar para uma batalha espiritual. Em Mateus capítulo de número 17, né? Aquela passagem bíblica que eu falei para vocês sobre quando Jesus estava, né, chegando, estavam os discípulos lutando, pelejando para expulsar o demônio de um jovem, e eles não conseguiram, né? E a palavra do Senhor nos diz que Jesus disse que a casta que só se expulsa com jejum e oração, né? Então não é de qualquer jeito que se expulsa certas castas, certos principados demoníacos, tá certo? Quando devemos jejuar? Quando é que devemos jejuar? Devemos jejuar quando tudo estiver dando errado em nossa vida? Não. Não é só quando o jejum, quando está tudo dando errado, não. Quando as coisas estiverem bem, procure ser também assíduo no jejum. Procure ter uma comunhão com Deus, né? Em todos os momentos de sua vida. Seja um crente, uma serva, um servo de Deus abnegado, né? Não seja aquele crente que só procura Deus nos momentos das lutas, das tribulações, tá certo? Então nós devemos estar preocupados com o bem-estar também dos outros. Pessoas precisam que nós estejamos muitas vezes jejuando, abnegando, deixando o alimento para que possamos ser canais de bênção para a vida de outras pessoas também, né? Pessoas precisam que exista e tenha homens e mulheres de Deus que amem e se preocupem com o seu próximo, tá certo? Então, devemos buscar a Deus e ter essa preocupação, não só nos momentos de luta, mas também nos momentos de refrigério, porque a obra do Senhor precisa de mim e de você para que Deus possa operar e usar, né? Então, quando você se sentir desafiado por preocupações pessoais, quando estiver enfrentando perigo, quando estiver engajado numa guerra espiritual, quando você for tocado pelo Espírito Santo, se você deve jejuar em todos os momentos, né? Você deve jejuar e buscar fazer fazer uso dessa ferramenta tão poderosa na obra de Deus. Então, jejuar é muito saudável, né? Se você não tem nenhum problema médico para jejuar, jejue. Busque ter esse compromisso com o jejum. O jejum, às vezes tem pessoas que perguntam, mas como é o jejum?
O jejum é você não se alimentar. O jejum integral é aquele jejum onde você não come nem bebe, certo? Até o quanto você puder. Não faça excesso, não exagere, né? Procure também ter um entendimento até onde você pode ir, né? Se você quer jejuar, por exemplo, de manhã até 2 horas da tarde, sem comer, sem beber, mas você também pode passar até o dia todo, é claro, pelo menos beba água, porque para que não venha trazer problemas ao seu organismo, né? Deus, ele fica sensibilizado quando o crente jejuma, né? Então, nós, crentes, né, como crentes, como cristãos, servos de Deus, devemos usar a disciplina do jejum para estarmos mais perto de Deus e recebermos as suas bênçãos. O jejum integral, você sabe, é aquele onde você tira o alimento sólido, mas você bebe. Esse é o jejum integral, tá certo? Então, procure estudar mais sobre isso, aprender mais sobre isso, e que Deus abençoe essa palavra que nós trouxemos aqui nesta manhã, que o Espírito de Deus lhe ajude a compreender o ministério do jejum. Que Deus lhe abençoe, um bom dia, uma boa noite, né? Ou eu não sei que hora você está vendo este vídeo, mas que Deus abençoe a sua vida, seja a hora que for, que você tenha escolhido para ouvir e aprender a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, ore por nós. Eu sou o pastor Jolimar Paulino, estou aqui em Cabeça do Boi, realizando a obra do Senhor. É uma comunidade muito carente e nós necessitamos das vossas orações. Ore por mim, ore pela obra do Senhor. Forte abraço, Deus te abençoe.